Então, ao espetáculo musical proporcionado pelos alunos, eu gostaria de chamar, então, para compor a mesa, a Ana Vitória Salimon dos Santos, que veio nos falar, então, agora à tarde. E, como mediadora da mesa, a doutora Marielle Rodrigues Correia, professora do Departamento de Psicologia Social e Educacional da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Assis, docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, mais uma vez. Agradeço a presença da Ana Vitória, que também é uma prata da casa. Uma alegria receber você aqui, Ana Vitória. Agradeço por todo o esforço que você fez, que foi um esforço considerável. Então, é muito bom, uma alegria te receber aqui. A Ana Vitória, ela é psicóloga, mestre em psicologia também aqui pela nossa casa, pela Unesp Assis, professora, supervisora de estágios e coordenadora do Núcleo de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, Unify, que também está aqui, né? A moçada está aí, bem-vindos. A Ana Vitória também é articuladora da Rede Promover Vida, membro fundadora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e membro do Comitê Pró-CVV da cidade de Adamantina. Ana Vitória, a palavra é com você. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer... Acho que eu prefiro falar em pé mesmo. Isso, Vamos. Gente, eu não consigo ficar sentada. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui dentro da Unesp. Agradeço imensamente o convite feito pela equipe organizadora, através da Marielle. A Unesp tem uma fundação importante na minha vida, como eu acredito que tenha na de todos vocês, quando a gente vai se cruzando por esses espaços. E eu espero poder contribuir para um debate. Eu preparei algumas coisas, eu acho que eu exagerei um pouquinho, tamanho e envolvimento com o tema. Vamos ver o quanto que vocês me aguentam. Tá? Então, eu gostaria... inicialmente, de dizer que eu acho que essa nossa tarde começou de uma forma muito afetiva e valorosa. Gostaria de agradecer muito Gabriel, Pedro, Vitória, Marielle, trazendo a arte, traz para nós também um dos recursos para que a gente sempre sobreviva. Se a gente não tiver criatividade, se a gente não tiver forças para revitalizar, para recriar, e os olhares de vocês, eu não sabia se ao final, batia palma, fazia um silêncio, e os olhares de vocês, o apoio mútuo, eu acho que criou um clima muito importante. A música paz é a forma como eu gostaria que a gente pudesse lidar com esse tema, e parece até meio incoerente, puxa, mas vai falar de paz, uma coisa tão dura, tão dolorosa. Quem diz que paz é algo calmo? Paz é luta, paz é a possibilidade da gente tentar organizar algumas coisas dentro do caos, com tolerância, com resiliência. Então, eu acho assim perfeito. E aí assim ficou entre nós um vazio, mas um cheio. Bom, vamos lá. A temática, comportamento suicida no cotidiano pessoal e profissional, nós e desafios. Propositadamente, eu usei o nós, pela temática do evento, mas pensando nesses nós, que se afrouxam, que quase se rompem, mas pensando também no nós coletivo plural que a gente precisa para poder cuidar desse tema. Tá? Então, vamos tentar aí falar um pouquinho desses nós e dos desafios. Lembrando também que, quando eu falo de suicídio, apesar da gente estar falando de morte, a gente está falando especialmente de pessoas que querem muito viver. Então, na verdade, quando eu falo entusiasmadamente, são pessoas que lutam muito para viver. Na verdade, elas se encontram em condições que estão difíceis para viver. Tá? Mas elas estão lutando e dando sinais que precisa de algo para poder viver um pouco melhor.
Eu trouxe aqui muito rapidamente, não é o foco da minha fala, mas eu acho que é importante conhecer. Eu trabalho com esse tema há mais de 10 anos, e é muito bacana, porque ele começa dentro de um centro universitário, que na época eram faculdades integradas. E ele começa pela potência, né, e pelo especial olhar dos alunos, dos professores de psicologia, quando no município as pessoas começam a ficar muito incomodadas com notícias de morte, com notícias de tentativas de suicídio, com intoxicações. Então, no município de 35, não chega a 35 mil habitantes, nós temos em torno aí de 2 a 3 suicídios por ano, né? Isso é muito para um município pequeno. Só que, quando nós começamos a tentar entender esse número, a gente começou a entender que é um número significativo para nós, mas é para o município vizinho, para o outro. Né? Então, aquilo que a gente começou a olhar era algo importante para ser olhado por vários municípios. Então, começa pelos estágios de psicologia, em 2007, e depois com algumas pesquisas, com alguns estágios, né, evoluindo, e a gente começa a tentar entender o fenômeno do suicídio. Mas quantas pessoas? Quantos falecem? Quantas pessoas tentam? Quem são? Idosos, adultos, adolescentes? O que está acontecendo? E, a partir disso, a gente descobre uma coisa muito interessante e, ao mesmo tempo, quase ilógica, né? As pessoas tentavam suicídio, elas passavam pelo pronto-socorro e elas eram liberadas. Na medida em que elas se organizavam minimamente de forma biológica, elas tinham alta. Provavelmente, algumas recebiam alguma orientação de procurar um posto, de procurar uma ajuda, mas não existia nenhum segmento no sentido de garantir que essas pessoas tivessem ajuda. E, normalmente, o que acontece? As pessoas não querem falar que tentaram suicídio. Né? Então, as pessoas dificilmente tentavam ajuda. Na época, começou-se o projeto de humanização na Santa Casa. Foi toda uma história comprida, que eu não vou me adentrar. E, resumindo, nós começamos a priorizar os atendimentos na clínica, nós começamos a articular mais com a Santa Casa, com a Secretaria de Saúde, até que, em 2010, a gente coloca que é o marco do início da rede Promover Vida, quando nós realmente entendemos que o suicídio ele não é uma questão só da área da saúde. Né? Na verdade, é uma questão que envolve habitação, cultura, educação, todas as garantias que uma pessoa precisa para minimamente ter a sua condição de ser humano respeitada, de forma digna. E, nesse momento, a gente começa, também com muito apoio da Secretaria de Saúde, de Adamantina, da Santa Casa, dos outros órgãos, a nos reunirmos. Depois disso, nós nunca mais paramos. Então, nós nos reunimos já desde 2010, o grupo foi mudando, né? Os profissionais mudam de cargo, mudam de setor, e a rede não morre. E é interessante que ela não existe ela não existe formalmente. Então, nós somos... É uma união enorme. Né? É uma união, as pessoas conversam, não quer dizer que tudo funciona bem, claro, gente. Né? Então, temos vários órgãos das secretarias municipais, principalmente Educação, Saúde e Assistência Social. Nós também temos a Santa Casa, os conselhos tutelares, os órgãos da Secretaria de Saúde. E aí é muito interessante, porque a gente conseguiu envolver todas as linhas de cuidados, né? E estamos tentando organizar da melhor maneira. Então, nós temos agente comunitário, temos as estratégias de saúde da família, CAPES, cada um com as suas peculiaridades e com as suas dificuldades. Os órgãos, então, da assistência, CRAS, CREAS, e temos também, além do centro universitário, que está envolvendo outros cursos, nós temos também conselho tutelar, corpo de bombeiros, o envolvimento das polícias, tiro de guerra. Né? Então, a gente vai aglomerando, né? A gente vai se organizando em rede e conversando sobre o que nós fazemos, onde são as dificuldades. E uma descoberta, só antecipando, tem problema que ninguém tem solução. Né? A gente sempre fica buscando que o outro resolva, né? Mas, na verdade, tem algumas coisas muito difíceis e que nós estamos construindo juntos. Tá? Então, só para
posicionar essa situação, ela acabou extrapolando, né, os limites de Adamantina. Então, nós temos vários municípios que já estão começando também a formar a rede conosco, e o envolvimento de diretoria estadual de ensino com as cidades da região, o sistema penitenciário da região. Então, existe toda uma articulação que, a princípio, seria... O nosso primeiro objetivo era o primeiro, né? Auxiliar a promover vida, promover saúde. Então, nós pensávamos de uma forma muito objetiva, né? Propor tratamento, propor atendimento. Depois nós entendemos que era muito mais amplo que isso, e nós começamos a fazer troca com outros municípios, com outros estados, e, a partir daí, nós estamos junto, né, com as pessoas que têm realmente pensado e feito coisas pela questão da prevenção. Então, hoje, eu vejo mais como um espaço de interlocuções e ações que visa ampliação de conhecimentos, competências e atitudes para a promoção da saúde e prevenção ao suicídio e outras violências. Bom, aqui são, só para ilustrar um pouco, né, um dos nossos eventos. Todo ano nós fazemos um grande evento. Esse ano nós estaremos no 7º. Alguns de vocês lá do Centro Universitário devem estar na foto aí. Aqui, uma das nossas reuniões, essa é uma sala da nossa clínica escola, né, a sala 1, que a gente fala, é multifuncional, serve para tudo, né, preparativos para o 7º encontro. Bom, vamos lá, a parte mais dura, né? O que é suicídio? Existem inúmeras conceituações, existem, inclusive, conceituações que estão sendo criticadas como ato de destruir a si mesmo. Existem N questões mais profundas conceituais. Eu vou utilizar as que eu acho que dá para a gente pensar já, começar com os nossos nós, né, e desafios. Para a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um ato deliberado e intencional de causar a morte a si mesmo. Então, veja só, ali diz que ele é deliberado e intencional. Ou seja, só pode ser considerado um suicídio se a pessoa realmente tiver decidido e tiver consciência de que foi um suicídio. Tá? Isso, para a gente, traz algumas dificuldades conceituais, porque, por fim, a pessoa falece pelo próprio ato. Mas, realmente, nem sempre. Se ela estiver numa condição realmente de um surto, se ela estiver numa condição alterada de consciência, se for um ato muito impulsivo, né? Então, são questões aí a serem pensadas. Eu gosto muito de usar mais o termo comportamento suicida, que é o termo mais usado pelo Neuri Botega e pela Blanca Verlang, já falecida. Todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento do verdadeiro motivo desse ato. E ele pode acontecer a partir de pensamento, ameaça, gesto, tentativa de suicídio e, finalmente, o suicídio, não necessariamente passando por outras etapas. Eu posso ter alguém que nunca tentou suicídio e tenha uma tentativa, né, que seja fatal. Eu gosto muito também de abordar o suicídio como uma forma de violência. E o suicídio está muito intrincado com outras violências. Sempre que a gente fala de suicídio, ou atende pessoas que tenham tentado suicídio, a gente vê que nessa história vão ter omissões, negligências e violências, né, muito marcadamente, seja pela família, seja por outras situações. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela também trabalha com essa terminologia, falando da violência autoinfligida. Outra questão também que eu já coloquei para vocês, suicídio é questão de saúde pública, não questão médica somente ou de saúde somente. Né? Então, nós temos que pensar problema de saúde pública pelo número de pessoas que ele afeta, pela gravidade com a qual ele afeta tantas pessoas e traz tantas dificuldades. Nesse sentido, é um fenômeno muito complexo, com N fatores, e a gente sempre tem que tomar muito cuidado pelo risco de uma associação direta entre transtornos mentais e suicídio. Né? Como existe uma veiculação muito grande de informações sobre suicídio, a pessoa acaba sendo rotulada como tendo transtorno mental, obrigatoriamente sendo depressiva, e a gente tem até que pensar como é que estão sendo feitos os diagnósticos de depressão. Afinal, o que é depressão? Né?
O Aaron Beck, ele coloca, inclusive, que ele entende pelos estudos, né, que a desesperança é um risco muito maior para o suicídio do que a depressão. Né? O não ter esperanças, o não ter perspectivas, coloca o sujeito muito mais em risco de uma pessoa que esteja numa condição cronificada ou coisa assim, realmente deprimida. Claro, mas tem que estudar melhor aí as situações. A epidemiologia, eu não vou me estender muito, né? Tem havido uma divulgação muito grande da epidemiologia. Eu só gostaria de ressaltar que é algo bem para se pensar. Nos últimos 45 anos, a mortalidade global por suicídio vem migrando em participação percentual do grupo dos mais idosos para os indivíduos mais jovens. Né? Então, acho que é uma questão para a gente pensar. O que será que está acontecendo com os nossos jovens? O que será que está acontecendo com os nossos adultos? Né? Quais são as condições de vida que talvez estejam envolvidas com essa situação? Esses dados também são bem mais conhecidos. No Brasil, homens se suicidam mais que mulheres, meios mais letais, mulheres apresentam o maior número de tentativas de suicídio, frequentemente intoxicação. Olha o problema, olha a dificuldade, olha a questão para se pensar. Chama a atenção que o número de mulheres que tiraram a própria vida ter crescido mais do que o número de homens no período de 12 anos. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. Continua ainda os homens se suicidando mais, mas a proporção está se diferenciando. O que será que está acontecendo na vida das pessoas? Outra situação que preocupa mundialmente, aumento na população jovem e registros de suicídios de crianças. A questão do suicídio de crianças é muito polêmica, porque tem, inclusive, a questão de se pensar a partir de que momento uma criança tem noção de morte. A partir de que momento poderia realmente ser considerado um suicídio. Então, é uma questão polêmica e que necessita também mais estudos. Outro problema, né? Eu vim falar de suicídio, mas eu vim falar de tantas coisas que a gente precisa pensar para esse conhecimento não ser banalizado, e é o que a gente tem percebido acontecer muito. As estatísticas, elas são imprecisas. Nós temos dois fenômenos. Um deles é o da subnotificação. Então, consultórios particulares, situações privadas, dificilmente registram a tentativa de suicídio. Né? Então, nós temos, sei lá, uma intoxicação proposital, ela pode ser entendida como um uso acidental de qualquer situação, né, de um medicamento, de alguma coisa assim. Então, nós temos o problema da subnotificação. Por outro lado, não havendo uma descrição tão clara, muitas vezes nós também temos uma supernotificação. Né? Então, em algumas situações, não necessariamente é uma tentativa de suicídio e é entendida como tentativa de suicídio. Questão também que está sendo agora um pouco mais estudada no Brasil, que é a automutilação ou a autolesão. Não necessariamente toda autolesão é uma tentativa de suicídio. Né? E isso é perigoso também, porque, às vezes, tudo bem, tem um significado importante, é algo, sem dúvida, que tem que ser muito cuidado, mas não necessariamente é uma tentativa de suicídio. Né? Então, nós estamos num terreno bem delicado para poder pensar essas questões todas. As falhas de notificação. Outra coisa importante, confusão entre números absolutos, taxas e boatos. Tá? É muito comum que a situação da tentativa de suicídio ou suicídio ele cause muito boato. Né? E as pessoas vão distorcendo informações a ponto que a gente não sabe realmente o que aconteceu. E as pessoas vão julgando e vão agindo a partir do que soube, mas, na verdade, o que aconteceu. Tá? Então, isso é preocupante. Confusão também entre números absolutos e taxa. O número em si de suicídios, ele não significa, por si só, o valor do fenômeno ou coisa assim. A gente tem que trabalhar por taxa. Então, tem que ser calculado o número de suicídios pela população média por ano num determinado município. Então, a gente tem que
ficar muito atento a comparar números, a comparar municípios, para não tomar decisões erradas. Existe, eu não sei se vocês, eu acredito que aqui na Unesp se trabalha muito com saúde pública, existe a obrigatoriedade, já há algum tempo, de uma notificação de um agravo em saúde. A tentativa de suicídio, ela é uma notificação obrigatória. Toda situação de violência, ela deve ser notificada. Tá? É muito fácil de encontrar a ficha. Quem faz isso são os órgãos da saúde, deveria também ser os da educação, junto à vigilância epidemiológica. E ela é importantíssima para realmente clarear o fenômeno e tentar se implantar programas ou até a tentativa de alguns recursos. Só coloquei a capinha da ficha, tá? É importante. A publicação mais recente que nós temos do Brasil é de setembro do ano passado. Deve sair, ela é a mais recente e também praticamente a primeira da série, e deve sair agora em setembro um novo boletim sobre o perfil epidemiológico das tentativas e dos óbitos por suicídio no Brasil. Eu não vou adentrar nas questões específicas teóricas, né? É impossível poder fazer esse recorte. Eu só gostaria de colocar que, se vocês procurarem, eu posso depois até deixar fazer e mandar algumas referências, vocês encontram em todas as abordagens, ou pelo menos em várias, em muitas, todas essas eu localizei, e dá para estudar, e dá para ver. É importante a gente pensar que a psicologia sozinha não pensa suicídio, né? Tem que pensar em políticas, economia, precisa pensar em muita coisa. Aí, pela forma como eu olho, eu só gostaria de ressaltar, né? Schneidman é o conhecido aí como pai da suicidologia. Ele usa uma terminologia que eu acho muito interessante. Ele fala cry for help, né? Então, a tentativa de suicídio seria um pedido de ajuda, né? Na verdade, seria um gesto de comunicação, né? Então, essa tentativa, ela diz de algo que a gente precisaria olhar e cuidar. Geralmente associado à situação de desespero, frente ao que se avalia como insuportável. Um outro autor, que já há muito tempo trabalha no Brasil, que é o Cassorla, né, o especial Cassorla, ele coloca: não existe nenhuma teoria que possa explicar todos os casos e situações de comportamentos suicidas, pois eles são a expressão de múltiplos fatores que interagem de forma específica em cada indivíduo e resultante de aspectos constitucionais da história do desenvolvimento, das circunstâncias sociais e de fantasias próprias sobre a morte e o pós-vida. Ele vai colocar: variável isolada raramente é um suicídio. Existe uma combinação aí entre a impulsividade e uma organização para que isso aconteça. Tá? A gente sempre, isso aqui na Unesp, não precisa nem dizer, né? A gente precisa pensar nesse sujeito biopsicossocial contextualizadíssimo, né? Bom, ficamos, então, com a ideia central, que o suicídio seria o ato de terminar com a própria vida. As ideias periféricas, né, menos evidentes, e aí cada caso é um caso: motivação, intencionalidade, deliberação. E encontrada nas várias faixas etárias, nos vários segmentos sociais. Bom, muito rapidamente, eu vou falar um pouquinho dos fatores, né? Eu acho que vai ficar muito mais claro como esses fatores acabam afetando o ato suicida. Nós temos inúmeros fatores. Se nós pensarmos em fatores sociodemográficos, o suicídio ele é mais comum em homens, ele é mais comum em homens que vivem sozinhos, então, geralmente pessoas que vivem sozinhas, a faixa etária, os jovens e os mais idosos, estratos econômicos extremos, né, bem nas bordas, desempregados, principalmente pela perda recente do emprego. Uma questão que a gente nunca pode isolar é a importância da função do trabalho, né, na saúde, do desenvolvimento de uma pessoa. Aposentados, isolamento social e solteiros separados, imigrantes. Então, olha só, quebra de vínculo, distanciamento, isolamento, dificuldades. Fatores psicológicos,
perdas recentes, perdas de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, reações de aniversário, ou seja, a data de um falecimento, a data de uma situação muito marcante na família e que volta à tona, né? Períodos próximos a Natal, a Ano Novo. Personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade e humor lábil. Os transtornos mentais, né? Temos aí alguns que os estudos demonstram uma maior prevalência, só que nós também precisamos pensar como é que se constroem os transtornos mentais. Né? Então, óbvio, se uma pessoa ela já está mais fragilizada no seu desenvolvimento, ela vai ter menos recursos para lidar com algumas situações. A comorbidade potencializaria os riscos. Uma outra questão importante são as condições clínicas incapacitantes. Então, pessoas que tenham processos de adoecimento, com dores, com deformações, com uma questão da morte, né, muito difícil de ser enfrentada, elas têm uma possibilidade aí maior de risco. Risco potencializado, tentativas de suicídio anterior, suicídio ou tentativa de pessoas próximas e, novamente, aí, os transtornos mentais. Claro que essas questões elas precisam ser vistas em conjunto e não isoladamente. Eu gosto muito desse esquema, né, feito pelo professor Neuri Botega, da Unicamp, que a gente tem que pensar que todas as situações elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nós vamos ter fatores predisponentes e o fator precipitante. Porque, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, separou, olha lá, tentou suicídio. Perdeu o emprego, tentou suicídio. Foi traído, tentou suicídio. Na verdade, as pessoas julgam pela gota d'água, né? Mas a coisa já vinha há muito tempo. Tá? Bom, o que vai acontecer? Na ocorrência de um suicídio, e eu também posso pensar na ocorrência da tentativa de suicídio, porque só quem está perto de quem tenta suicídio sabe a demanda que isso dá, no sentido de cuidar, de tentar conter essa tentativa. Então, o que acontece? Cada suicídio vai ter um impacto muito grande sobre outras pessoas. Nós podemos pensar, tem estudos que falam em 6 pessoas impactadas, tem estudos que falam em 20 pessoas impactadas. Né? Nós podemos pensar que impacta no pai, no filho, no vizinho, no irmão, impacta até em quem a gente acha que não impacta. Impacta em quem ouve a notícia no rádio, né? Porque a maioria, creio que a maioria, ou todos aqui, sejam psicólogos ou estudantes de psicologia, cada um de nós é um terreno. Né? Aonde cai essa informação? O que mobiliza em nós? Né? E aí, o que nós temos vistos? Profissionais da área da saúde, profissionais da área do resgate, profissionais da área de segurança, que são muito afetados pelos suicídios também. Né? Eu tenho conversado com vários profissionais e eles colocam assim, você imagina também como nós nos sentimos nos deparando com uma pessoa enforcada? Ou indo até o resgate de alguém que está na iminência do suicídio. Então, o impacto é brutal. E também impacta na estrutura das famílias. Né? Como fica a pessoa que ficou? Né? Que eu acho que isso é algo que talvez tenha já abrangido muitos de nós aqui. Então, nesse sentido, se não cuidado, existe aí a possibilidade de muitas sequelas. Por isso que é uma área importante a ser cuidada. Não vou adentrar muito, né, porque senão vai ficar muito... Eu vou passar rápido algumas coisas, depois a gente volta através das perguntas. O luto, quando ocorre uma questão do suicídio, ele é entendido como um luto complicado. Né? Situações de acidentes, situações trágicas, elas trazem uma dificuldade maior de poder lidar com a situação, que é o chamado luto complicado. E também, veja só, Maria Helena Franco também lembra, vai depender que estrutura essa família já tinha, que organização essa família, esse ambiente tinha, para lidar com tudo isso. Normalmente são situações em que a família também já tinha que ter uma estruturação para cuidar. Então, geralmente, aí temos muitas situações difíceis. Eu acho muito forte, né, a frase colocada lá pelo Santos, citada do Van Gogh,
O suicídio faz com que os amigos e os familiares se sintam assassinos. Eu acho horrível isso. Só que, infelizmente, até a própria sociedade ela tem feito uma cobrança muito injusta de umas para as outras. Né? Eu vou começar a colocar alguns questionamentos que eu faço, que eu e muitas outras pessoas. Vejam só, na medida que tem sido dito, olha, os sinais são perceptíveis, né? 90% dos casos são evitáveis. Coloca um peso em quem está do lado, e não necessariamente a pessoa que está do lado vai poder perceber. Né? Às vezes a pessoa ela deu sinais muito sutis e que não davam para ser vistos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, e eu tenho, é isso que eu vou abranger daqui a pouco de uma forma bem intensa, as campanhas me preocupam. Né? Por isso que eu fiz muita questão de vir aqui hoje, né? Eu acho que é algo muito importante. As campanhas elas são importantes, né? Porém, elas podem fazer. Hoje em dia, todo mundo tem, né, a sua mídia, todo mundo faz coisas, né? E a gente pode acabar culpabilizando pessoas que já estão sofrendo muito e que não precisariam ser culpabilizadas, elas precisariam ser cuidadas. Tá? E aí, esse luto ele vai ser muito difícil, porque vai envolver estigma, vergonha, busca por significado. Né? Por que isso aconteceu? Eu podia ter feito alguma coisa? O que eu não vi? Ser mal compreendido. E é um luto não reconhecido socialmente, porque as pessoas também, no momento da ocorrência, todo mundo fica em cima. Na sequência, todo mundo esquece. E a pessoa tem muita dificuldade de falar sobre isso. Né? E esse falar também é preocupante, porque nessas campanhas, em algumas situações, tem se promovido a possibilidade favorável, boa da fala, cuidada. Em algumas situações, tem pessoas que estão ficando expostas, né? E nem sempre tão autorizadamente assim. Bom, não vou entrar em tudo isso, senão daqui a pouco vocês vão estar dormindo, tá? Mas de uma forma muito rápida. Culpa, vergonha. Por quê? Outra coisa importante, eu tenho acompanhado algumas famílias que elas são as pessoas que encontram o corpo do familiar. Né? Essa marca é muito difícil de ser tirada. Né? Então, algumas pessoas mudam de casa, algumas pessoas tentam mudar. Né? Tem algumas pessoas assim, olha, eu não posso ver o fio tal, né? Não posso ver como é que fala? O caibro, né? Tal tipo de caibro, ou ver o seu familiar amado ali destroçado ou numa condição. Então é muito traumático. Outra questão, a pessoa muitas vezes entra como de interesse público, né? Então ela fica avisada, que é muito difícil, e ela entra num período aí bastante de reorganização. Agora eu vou entrar numa coisa que eu acho que, assim, vocês já devem estar estão vendo muito. Né? Nós vivemos hoje numa era que alguns autores já colocam, né, a realidade.com. Nós estamos aqui, mas nós estamos no virtual, nós estamos em todos os lugares e somos impactados. Né? A nossa subjetividade está muito mais complexa, envolvida por processos que não são tão concretos, né? Eles são mais subjetivos ainda. Então, veja só, o que tem acontecido com o suicídio, e vocês já devem ter visto. Mensagens e vídeos de despedidas, suicídios ao vivo. Né? Então, existem pessoas que se suicidam na frente de uma câmera. Então, sabe aquelas 6 ou 20 pessoas que a gente tinha dito ali no começo para cuidar? Multiplica isso pelos usuários do Facebook ou de outras redes sociais. Né? Então, olha só, é muito impacto. E é um impacto que não tem direcionamento. Ele vai atingir quem atingir. E o que essa pessoa faz com isso? Tá? Outra coisa que é uma falta de respeito, divulgação de imagens e áudios de suicídio. Né? Por aqui, eu não sei se isso já aconteceu, né? Mesmo na nossa região, nas cidades dali, já postaram fotos, imagens de pessoas enforcadas. Horrível. Né? Imagina a família sendo... E assim, outro dado importante, colocou-se na internet, esse dado vai vagar. E ele vira presente sempre que ele é reapresentado. Tá? Incitação ao suicídio. Nós não temos só pessoas dizendo, olha, vamos cuidar. Né? Existe toda uma situação também então faz. Né? Verdades e distorções de informações, que eu já citei, e o cyberbullying. Eu vou falar um pouquinho disso também, porque é outra situação bastante séria. Na internet, o que eu tenho percebido? Tá?
aquela culpabilização que era só do vizinho vai acontecer por toda a tua rede social. Né? Então, se por acaso alguém colocou uma frase que dava uma diquinha, mas assim, a gente às vezes de vez em quando fala, não estou afim, né? Mas se na sequência ocorrer um suicídio, todo mundo vai dizer, olha, você curtiu e não fez nada, né? E a culpabilização lá vai de novo. Brigas virtuais com desdobramentos, né? Já acompanhei algumas situações em que a culpabilização ela ocorreu virtual, aberto para todo mundo, né? Coisas bastante concretas. A questão religiosa ela está muito presente, né? A religião, não estou falando da espiritualidade, estou falando da religião, ela pode ser fator de proteção ou ela pode ser fator de risco, depende de como é que se lida com isso. Em algumas citações na internet está muito claro, as pessoas culpabilizam como falta de Deus, incorporação do mal, erva daninha. Então, além da família perder o seu membro, ela ainda recebe essa culpabilização. Coisas assim bastante pesadas. Declarações afetivas intensas, pedidos de perdão, entre outros. Isso tudo no virtual. Então, imagine o impacto disso circulando. Aqui só, muito rápido, são coisas coletadas aí ao longo dos anos. Em 2006, posts no Twitter e Facebook são as novas caras de suicídio. E há um lado bom nisso. Essas coisas eu vou passar, gente. Eu vou só para a gente depois discute. Adolescente comete suicídio depois de partida de game online. Terrível. Garoto foi encontrado pelos pais enforcado à frente do computador. PM se suicida ao vivo, no Rio de Janeiro. E vocês também devem conhecer, existem páginas no Facebook, existem páginas no WhatsApp, de pessoas tentando se autoajudar. Risco danado também. Né? Se, por um lado, é um lugar que você pode falar, quero falar com você, existem algumas situações que acontecem, né? Indicação, orientação de medicação, indicação e orientação de medicação, risco de conselhos inadequados, e aí é um espaço de catarse. A pessoa vai falando, ela vai... Quem diz que o outro do outro lado está preparado para ouvir ou para fazer alguma coisa? Né? Então, é um risco danado também. Então, cada suicídio ou tentativa vem de uma construção complexa. Não vou entrar em todos esses, mas olha só, está muito em discussão. Suicídio entre universitários, suicídio entre escolares, suicídio entre policiais, suicídios entre médicos, agricultores, índios, mulheres, jovens, idosos, regiões. Então, olha que interessante. Né? Às vezes, a gente foca muito. Olha, o escolar, olha, o estudante, o universitário. O que está acontecendo com todo mundo? Bom, de forma muito genérica, se vocês observarem, são situações que exigem do desenvolvimento humano, né? Exige algumas habilidades para lidar com ambientes tensos, e existe também muitas solicitações, e eu fico pensando o quanto também os nossos ambientes atuais têm nos propiciado um desenvolvimento mais lúdico, mais saudável, mais adequado para a gente viver nas nossas condições atuais. Né? Então, essas coisas aí, cada uma delas dá uma discussão enorme sobre meios, sobre condições de vida. E eu estou devendo para o autor e para vocês, mas era uma frase que eu entendo muito importante, estou na dívida ali, vou procurar. Modo como um povo morre, diz do modo como ele vive. Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu peço desculpas ao autor, eu vou procurar. Mas, assim, não tinha como não colocar. Tá? O cyberbullying, né? Vejam só, ele acaba envolvendo com questões sexuais, raciais, de ódio, de ameaça. Ele pode ser anônimo. Né? Então, a pessoa tem pouca possibilidade de se defender. E caráter de permanência. Então, o cyberbullying ele multiplica muito um agente violentador, aumentando o risco da pessoa ter menos condições de cuidar de si. Me chama a atenção, Pierre Levy, ele já falava que a questão da cybercultura, né, você abrir um espaço democrático, ele também faria, olha só, a não censura e a falta do outro faz com que muitos jovens utilizem as redes
como forma de ajuda para seus conflitos e problemas internos e externos. Tá? Então, abre-se aí um leque enorme. E aí eu achei muito interessante, né, já num estudo mais recente, a vitimização online emergiu como um fator de risco adicional para o desenvolvimento de sintomas de depressão e ansiedade em adolescentes envolvidos em atos de bullying, comprometendo, assim, o desenvolvimento psicossocial de um modo amplo e que pode causar sérios prejuízos. E aí é citada situações de suicídio, homicídio, massacre em escola. Então, acho que são coisas para a gente parar para pensar também. Bom, usando um pouco de figura, porque, né, já deve estar cansando, a gente tem que tomar cuidado com distorções e novas violências. Pelo menos essa é a forma como eu olho, né? Então, vamos lá. O central ali, ó, diga não ao jogo da baleia azul, compartilhe. Gente, alguém tem certeza absoluta de alguma coisa sobre a baleia azul? Né? O quanto nós também não fomos responsáveis por criar ou alimentar a baleia azul. Né? Então, a gente tem que pensar também quando a gente compartilha, quando a gente cria alarde. E aí, olha o horror. Né? A partir do momento que tinha a baleia azul, criaram ali a baleia rosa. Né? E, gente, outro horror. Né? Que coisa mais dual, né? Se não é azul, é rosa. Né? Então, assim, vai se entrando em algumas situações. Aí, baleia azul, que falta de couro dessa molecada. E lembra, porque o pessoal da minha época, nos de hoje, não, mas a gente apanhava de chinelo. Né? Não sei se tem gente que apanhou de chinelo aqui também. Hã? Os mais novos, acho que não, né? Já também? Uia! Não aposentaram o chinelo. Bom, vamos lá. Pessoal, continuando aqui. Dá uma olhada na imaginação do povo. Aqui, ó, mula azul. E olha como... Eu gosto muito das imagens da internet, porque assim, o que circula na internet está circulando entre nós, de alguma maneira. Né? Eu não estou entrando aprofundadamente na teoria, mas eu acho que aí a gente vai fazendo os ganchos. Olha lá. Mula azul. Esse é o jogo que todo brasileiro é obrigado a jogar até o fim da vida. O jogo consiste em se matar de trabalhar, pagar os impostos mais caros do mundo, sem ter direito à saúde, educação e aposentadoria, e ainda ter que assistir os políticos meterem a mão no dinheiro público e enriquecerem. Então, vocês estão vendo o que vai circulando no nosso imaginário? Né? Olha o trabalho, olha a política, olha a honestidade, né? E tudo isso está circulando, a princípio, pela baleia azul. Aí, uma notícia no meio também, que foi colocada como verdade, a gente não sabe se é, e aquele ali eu tenho até vergonha de mostrar, mas é horrível. Né? Houve uma festa, e depois houve intervenção judicial, tudo mais, eles tiveram o absurdo de colocar que se levasse, né, olha só, lá embaixo, se você levar o seu amigo ou amiga gordinha vestido de azul, vai ganhar R$500. Então, vocês percebem a violência, gente? Né? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar com essa história? Nós começamos a falar de suicídio, mas nós não estamos falando de suicídio, nós estamos falando de relações humanas, de respeito, de consideração pelo outro, de preconceito. Né? Nós estamos falando do cotidiano da nossa vida. Tá? Bom, não vou ler tudo isso, tá? Mas só para vocês verem as distorções e novas violências. Alguém, talvez, daqui tenha recebido isso. Tá? O que esse texto fala? A baleia azul não tem culpa. Lógico que no texto a família tem. Tá? O texto vai, culpa a família, que não cuida do filho, que não dá carinho, e por aí vai. Esse aqui também rodou na mesma época, e aí ele vai falar da baleia azul. Só que aí ele já vai colocar da depressão, e ele já coloca que a pessoa é um adoecido. Tá? Então, vocês percebem quanta violência a gente convive? E, às vezes, a gente não identifica mais a violência. Né? A gente vai convivendo tanto com ela que nem percebe. Isso aqui também me dói. Isso me dói. Né? Esse recorte é recentíssimo. Isso está acontecendo muito na nossa sociedade. Né? E muitas palestras. A felicidade depende de você. Gente, as pessoas que eu conheço, não depende só delas, não. Né? Depende, não. Só tentando lembrar, né? Eu não queria muito entrar nos casos clínicos, mas assim,
As pessoas que eu tenho atendido, gente, elas foram violentadas, elas também, não é a fome em si, mas elas passaram fome, passaram privação, e, assim, foram humilhadas. Tem situações de suicídio que nós já atendemos, em que, após o falecimento dos genitores, as pessoas estavam muito mais preocupadas se a criança teria um benefício, e aí estavam pensando em quem ia ficar com a criança. Né? Então, assim, eu já atendi pessoas em que tenta suicídio, mas que visualizou, né, um familiar importante atear fogo no corpo, ir até um viaduto, se jogar e ser atropelado por um caminhão. Né? Então, gente, como é que me fala a felicidade depende de você? Então, de novo, coloca no sujeito, sozinho, o peso de toda a carga que ele carrega e ele tem que resolver. Tá? Então, vocês percebem como a gente pode aliviar um pouco mais, pensando que o ser humano sofre, que a vida ela vai ser o tempo todo de questões a serem cuidadas. Né? Essa história de, olha, vai ficar tudo bonitinho, seja bonzinho, que a vida vai ser boa. Gente, a vida é onda o tempo inteiro, né? E a gente tem que aprender a nadar. Tá? Então, isso aqui também eu acho que é uma violência. Aqui também, não vou entrar muito, quando houve... né, a questão da baleia azul ou da série da Netflix, estava todo mundo buscando o culpado. Tá? Então, eu coloquei ali embaixo, necessidade de criticidade, inclusive da nossa própria participação na disseminação do pânico. Né? Então, nós somos responsáveis por isso também. Diante de tudo isso, olha que lindo, existe um termo, né, chamado pós-venção, que vocês já devem conhecer, que realmente é lindo, importante e especial, ele tem que acontecer. A pós-venção ela acaba sendo uma forma de prevenção. Então, a partir do momento que alguém sofre com uma tentativa de suicídio, sobrevive ou perde alguém por suicídio, é importante que essas pessoas tenham também apoio, porque é natural que exista um processo que precisa ser cuidado. Tá? Agora, quando eu falei, olha que lindo, é porque isso não é fácil. Olha só, nós temos as questões locais, mas nós temos as globais, e está tudo muito misturado. Bom, como prevenir o suicídio? Vocês já cansaram muito? Só um pouco, né? Bom, depois tem umas imagens, dá para acordar um pouquinho. Bom, como prevenir o suicídio? Tá? Existe uma organização muito boa, muito bem feita. Não sei se vocês conhecem o livro do Manejo da Crise Suicida, do professor Neuri Botega. Também o livro, né, de um professor da Unesp, né, do Dr. José Manuel Bertolotti, da Unesp de Botucatu, Suicídio e Sua Prevenção. São 2 livros. Temos excelentes livros no Brasil, mas esses 2 eles trazem toda uma questão filosófica, histórica. Eles trazem historicizado a questão da prevenção do suicídio, das ações da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde. Então, o que eu vou passar agora é uma organização já bonitinha, que consta lá no livro do professor Botega. E vocês vão ver que tem uma coerência muito grande com o que a gente já falava de fator de risco. O que é importante para prevenir? Atenção a pessoas que sofrem doenças incapacitantes e com muita dor. Acesso a serviços de saúde mental. Avaliação e seguimento de casos de tentativas de suicídio. Apoio emocional a familiares enlutados. Intervenções psicossociais em crises. Políticas voltadas para a qualidade do trabalho e para situações de desemprego. Tem outras, mas vejam só do que está escrito ali, né? Eu não saberia dizer para vocês em percentual. Mas será que as pessoas que precisam conseguem ter essas garantias na nossa realidade? Não só na nossa, mas a que eu conheço é a nossa mais próxima. Né? Mesmo quando a gente fala em acesso a serviço de saúde mental, avaliação e seguimento de casos de tentativa de suicídio, nós temos muitas dificuldades em termos de recursos humanos e de ações na área aí da saúde, por muitos motivos. Outros aspectos: conscientização da população, divulgação responsável pela mídia, redução do acesso a meios letais. Essa é uma orientação que a gente sempre faz. Né? Se eu tenho uma pessoa com risco de suicídio, eu preciso diminuir o acesso a medicamento, a uma série de coisas. Mas é muito difícil restringir tudo, muito mesmo.
Programas em escolas, e aí tem uma questão que é importante, fazer programas em escolas não significa ir em todas as escolas e ficar falando de suicídio. Significa promover educação, saúde, até as crianças serem alfabetizadas, gente, poder brincar, isso é prevenção do suicídio. Né? O falar, vamos prevenir suicídio, em si não previne suicídio. Nós precisamos de ações concretas, né? Criar resiliência ou criar condições para que as pessoas cuidem das suas vidas. Bom, detecção e tratamento da depressão, de outros transtornos, atenção a pessoas que abusam de álcool e outras drogas. Treinamento de profissionais de saúde, manutenção de estatísticas, monitoramento da efetividade das ações de prevenção idealizadas pelo plano. Aí já começa um outro grande nó. Qual plano? Né? No Brasil, né, vou apresentar para vocês, nós temos, desde 2006, as diretrizes nacionais de prevenção ao suicídio. Excelentes. Só que elas pouco puderam ainda ir para a prática enquanto efetivação. Essa é a portaria, quem quiser buscar, né? Portaria 1876, de 2006. Ela vale a pena ser lida, não como lei, né, mas como norteador para a promoção de saúde e de cuidados. Então, o que ela faria? Ela identificaria fatores, ela dá todas as condições que deveriam existir na prática, mas ainda não existem, para identificar fatores de risco, implementar estratégias de promoção e prevenção de saúde, como meios de diminuir as tentativas de suicídio, bem como reduzir os agravos à saúde física e mental. Bom, vejam só, ela é de 2006. Quando que o Ministério da Saúde traz um outro documento muito relevante atuando nessa temática? Veja só, 2006, 2017. Né? 2017, depois do boom da Baleia Azul e da série do Netflix e das campanhas do Setembro Amarelo. Então, olha só, houve uma resposta do Ministério da Saúde. Se vocês procurarem na internet, esse material é muito bom. Agenda de ações estratégicas para a vigilância e prevenção do suicídio e promoção de saúde no Brasil. Ele é excelente. Ele traz eixos de ações, inclusive com atuação de equipe multiprofissional. Só que, vejam só, para qualquer dessas ações, nós precisamos de recursos, nós precisamos de verbas, nós precisamos de organização dos municípios, do Estado e da União. E aí, eu entendo, pela nossa experiência, né, e pelo que eu tenho visto, necessidade de rede de redes. Na verdade, nós precisamos unir todas as redes existentes, né, saúde, educação, cultura. Se a gente focar só na saúde, olha só o que já precisaria organizar. Né? Toda uma RAPS. E a gente não pode deixar de pensar nos determinantes sociais da saúde. Bom, algumas imagens. Né? Formas de redução. Essa é uma experiência que teve na Coreia, muito interessante. Nessa ponte, faleciam muitas pessoas por suicídio. A Samsung teve toda uma ação nessa ponte. E o que aconteceu? Conforme a pessoa ela estava no momento ali do se jogar, conforme a pessoa pisava na... Eu não sei, o tipo do sensor, iluminavam as frases, e isso distraía, de alguma forma, e levava o eixo de pensamento, e ganhava um tempo para que essas pessoas até diminuíssem a impulsividade e pudessem ter a condição, talvez, de um pensamento. Funcionou na redução. Essa ação é no Brasil, ainda de 2016, ação do Conselho de Psicologia, pedindo também uma proteção na ponte. Eu acabei não conferindo se isso se efetivou ou não. Volta, Ana Vitória, volta pelo comentário. Volta. Opa! Ah, sim, isso, gente. Tem isso também. Pronto. Bem, isso. Muito bem, Marielle, rápida. Vocês leram? Quem está no fundo não consegue ler? Você lê para mim. Lê enquanto eu bebo água, vai. Sabe aquela coisa, nunca leio os comentários, eu não tenho, eu li, né? Então, comentário do Fio, deve ser um troll, né? Na minha opinião, devia deixar assim mesmo. Quem quiser se matar, vai acabar se matando de outro jeito. E, aliás, é bom que reduz um pouco a população. O Espírito Santo está muito cheio. Aí alguém respondeu, sempre tem um demente comentando. O Alan respondeu para ele.
Obrigada, Alain. Pessoal, essa observação da professora Marielle, né, fenomenal, porque o que acontece? Esse exemplo pequenininho que estava passando por ali, eles são cotidianos no Facebook. Né? E o impacto não é um impacto geral, né? Como está ali, ó, na minha opinião, que é um anônimo. Né? No Facebook, vem no comentário da própria pessoa. As pessoas são destruídas na própria linha do tempo. Né? Então, o negócio é feroz. Bom, ações também que existem no Brasil. Ações do Centro de Valorização da Vida. Né? Mais de 50 anos, né? O CVV vem atuando numa área de voluntariado. Eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer o treinamento do CVV. Dentro do CVV, não sei se alguém conhece já. Tem algum voluntário do CVV aqui? Não? Todo mundo conhece? Alguém levantou a mão. Tem, que lindo! Levantou. Mas conhece. Tá? O CVV, Centro de Valorização da Vida, ele tem um projeto CVV, que é o Como Vai Você, que são os plantões, em que a pessoa, o voluntário, ele é absurdamente exigido. Né? Essa ideia de que o voluntário do CVV vai lá e faz qualquer coisa, o voluntário do CVV ele tem um treinamento e ele é capacitado periodicamente, rigidamente, ele é excluído se ele tiver atitudes inadequadas, e ele não tem que se meter na vida do sujeito. Olha que interessante, que difícil. Um voluntário, uma pessoa do senso comum, ela é treinada a ouvir sem julgamento, né, e ajudar a pessoa só a esclarecer o pensamento dela e identificar que a emoção está ali presente. Tá? Então, é um trabalho muito exigente. E eu acredito, isso, opinião bem pessoal, né, o CVV ele presta um serviço de muito valor e ele acaba entrando nas brechas que as políticas públicas não atendem. Né? Isso é bom, mas isso também não é muito legal. Né? Porque as políticas públicas, tudo bem, vamos somar todos, tá? Mas aí o CVV ele está assumindo muita coisa, né? De uma responsabilidade imensa, de uma organização muito grande e com muita dificuldade. Eu vou falar disso daqui a pouco pelo 188. Ele tem projetos muito inovadores, isso também me chama a atenção. Né? Ele acaba indo mais rápido, né, que alguns serviços públicos. Então, ele tem atendimento online, ele tem atendimento por chat, né, ele tem atendimento por e-mail, né, não é um atendimento psicológico, de modo nenhum, apesar deles terem uma base rogeriana. Bom, eles também começaram, no Brasil, vários grupos de apoio a sobreviventes, com ética, com sigilo. Né? Então, funcionam como grupos de autoajuda, mas tem toda uma orientação técnica. Existem vários profissionais dando suporte, então eles têm assessoria também. Nós temos, né, assessoria técnica. Quem quiser conhecer mais, cvv.org.br. E, desde o meio do ano, foi paulatinamente, existe um convênio entre o Ministério da Saúde e o CVV passou a ser ligação gratuita. Então, quem liga para o CVV não paga nada. Tá? Então, se precisarem divulgar, 188. Bom, isso aqui me chamou a atenção, fiquei contente, mas fiquei muito triste, muito preocupada. Né? Eu, de verdade, eu recebi essa imagem, né? Eu sei que, de alguma forma, as pessoas do CVV também vão ver o que eu vou falar, mas, assim, realmente é o que eu penso. Eu entendo que o CVV está fazendo ao máximo para divulgar para as pessoas. Precisou, estou aqui. Né? Eu acho isso importante, porque muitas pessoas precisam saber que eles estão ali. Mas me deixou muito preocupada. Né? Me dá a impressão que é uma situação quase de guerra. Né? Quando você vê um ônibus circulando para ser visto, um vermelho, encontre apoio emocional. Né? Então, me deixou triste também. Não sei, estou pensando sobre isso. Essa imagem eu vi agora, recente, eu acho que faz 2 dias. E é de Curitiba. Bom, aqui alguns outros exemplos. Nós temos... Pessoal, com todo respeito, tá? Eu coloquei essa imagem sem qualquer conotação religiosa a favor ou contra. Eu só trouxe realmente para a gente pensar. O que está acontecendo? Na medida em que nós não temos... E não é nem na medida em que nós não temos as políticas públicas para todo mundo. Nós estamos com a sociedade civil, com as comunidades, com as instituições, se organizando como podem para tentar ajudar as pessoas. Então, eu realmente coloquei como informação, sem qualquer julgamento. Existem grupos de apoios religiosos,
né? Aqui são 2 que eu localizei, aqui tem mais alguns. Né? Então, o que está acontecendo? As igrejas, as instituições, o voluntário, o vizinho, as pessoas, na medida em que cada vez mais é alardeado, né, com uma grande epidemia, as pessoas estão buscando fazer algumas coisas. E nós estamos tentando entender o que essas coisas estão significando e que resultado isso vai ter. Tá? Uma outra questão também que é interessante, o Facebook tem uma ferramenta de identificação. Então, se eu percebo uma publicação que está dizendo de alguém em risco, essa publicação pode ser denunciada e eles teriam mecanismos para tentar acionar algum tipo de ajuda. É bom? É interessante, mas vamos tentar entender. Porque também está me chamando muita atenção que máquinas estão se organizando para ser mecanismo de ajuda, né? Aliás, o Facebook pergunta como é que a gente está, ele dá algumas sugestões de sentimentos para a gente também. Né? Vocês devem ter percebido. Né? Ana, e, de vez em quando, a gente cai. Uma dos sinais, desculpa, no caso do Facebook, que serve de sinal de alerta, fiquem atentos, as pessoas que trocam muita foto de perfil. Tá? Isso daí está na política do Facebook. Eles entendem que, se a pessoa está trocando a foto do perfil de forma recorrente, ela estaria, enfim, seria um indício de que ela estaria com pensamentos ou ideações suicidas, buscando, de alguma forma, chamar a atenção. Então, isso também me chama a atenção e me lembra de outra coisa. Existem alguns estudos que estão mapeando o comportamento humano. Eu não tenho profundidade sobre isso, eu vou citar porque é algo que eu quero conhecer mais. Existem alguns estudos mapeando o comportamento humano para conseguir já dar um diagnóstico. Né? Bem assim, é como um algoritmo. Né? Não que os algoritmos não sejam importantes para diagnóstico. Eu acho que, quanto linha de pensamento, a gente também não pode sair dando diagnóstico sem critério. Mas, assim, matemático o ser humano não é. Né? Bom, vamos lá. Vamos que tem coisa ainda. Existe a SaferNet, não sei se vocês conhecem, é uma organização também que tenta cuidar um pouco da questão do que acontece, né, na internet. Então, teve uma parceria importante com o CVV, Facebook, desde o ano passado. Então, assim, só para a gente indo para a parte mais leve, né? Informações nós temos muitas. Aliás, tem um dado que eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado. Está sendo feita muita pesquisa importante no Brasil. Né? Eu tenho contato com alguns amigos, né, na Universidade Federal da Bahia, né, na UFBA, na linha sociohistórica, avaliando redes. Tem um pessoal, né, em vários estados, Rio de Janeiro, Piauí, Belo Horizonte, tem muita pesquisa sendo feita. Tá? Então, assim, material para estudar, temos muito. Pessoal de Brasília. Se vocês procurarem páginas na internet, nós vamos ter Ministério da Saúde, existe a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, que também pode existir aí a associação, a REBRAPS, né, Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio. Nós temos vários grupos, né, e cada grupo, alguns com pesquisas mais gerais, intervenções mais gerais, outros específicos. Né. Nós temos vários grupos no Facebook, só que a gente vai ter que criar critérios para realmente identificar o que serve, o que não serve. Os grupos do Facebook é algo que a gente tem que pensar muito, porque as pessoas vão publicando, e publica notícia, e publica uma dica. Né? Tá, mas qual o critério? O que funcionou de verdade? Cientificamente, já foi estudado o impacto disso? Né? Já houve tempo para perceber o resultado disso? Existe a Associação de Suicidologia Latino-Americana, o Brasil está muito unido, né, a AZULAC, a ABEPS tem participado muito dos congressos, inclusive, no ano passado, trouxe representantes, né, do AZULAC para cá. Em 2016, ocorreu o primeiro congresso da ABEPS. O próximo vai acontecer semana que vem, em Vitória, no Espírito Santo. E aí, eu não vou entrar com vocês em sinais de risco para suicídio. Tá? Mas vocês já devem ter visto, né, divulgação disso. Eu só vou fazer um pontinho aí para a gente pensar. Recortes, Facebook, passou na minha linha do tempo.
Tá? Esse aqui não tinha autoria mesmo, do jeito que estava lá eu trouxe. Atenção aos seguintes sinais: tristeza, distúrbio do sono, pensamento negativo. Então, levanta a mão quem tem esses sinais aqui. Vai. Ainda mais depois de eu falar esse tempo todo. Pessoal, então veja só, é uma informação que para um profissional ele vai ter um filtro para isso? Eu acredito que sim. Mas se você coloca isso na mídia e solta, o dia que teu amigo está cabisbaixo, você já vai estar assim, gente, você está bem? Né? Então, assim, como é que o que a gente faz com esse monte de informação? E agora todo mundo quer informar muita coisa. Né? A outra questão também, que eu fiquei preocupadíssima, né? O outro, como identificar tendências suicidas? Lá tem uma cartilha. Gente, é importante que a gente se sensibilize e olhe para o outro? Sim, mas não de forma mecânica. Né? Eu tenho que entender isso diante da história daquele sujeito. Então, preocupações, pessoal, muitas preocupações. Tá? Pelo menos eu vejo dessa forma, talvez algumas pessoas não concordem. Aqui tem uma questão importante. Existe já há décadas, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Eu não me recordo realmente se faz 15 anos. Foi instituído pela IASP, né, Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, com o apoio da Organização Mundial de Saúde. Então, todo ano tem uma temática específica que é abordada. Esse ano, todos juntos, trabalhando juntos para a prevenção do suicídio. No Brasil, o 10 de setembro, ele foi adotado já há algum tempo. Nós, em Adamantina, fazemos eventos nessa época desde 2011, tanto que esse ano vai ser a 7ª versão, mas uma preocupação. Né? E aí vem nós e desafios. Nós estamos cada vez mais com o Setembro Amarelo acirrado. Né? É bom o Setembro Amarelo? Sim, nesse sentido, mas ele é uma campanha. O que é uma campanha? Você faz um movimento, você sensibiliza. Qual que é a preocupação? O que se faz a partir dessa campanha? Porque eu mobilizo uma série de pessoas, procure ajuda, vá. Será que essa pessoa vai ter essa ajuda que ela precisa? Né? Então, eu acho importantíssimo. Vamos iluminar de amarelo, faz a caminhada. Muito importante. Só que, assim, nenhuma dessas ações muda a vida e o contexto daquele sujeito. Então, o que de concreto nós podemos fazer para mudar as condições de vida? Né? Então, Setembro Amarelo é algo que a gente também tem que cuidar. Né? O que eu faço de concreto? O que realmente eu efetivo enquanto... Então, assim, eu vou retomar, até falei agora há pouco, falar é a melhor solução. Eu diria que ouvir e intervir é a melhor solução. Né? Porque se falar tem que ter escuta. Né? Então... exemplos rápidos, e daqui eu vou para umas imagens para descansar um pouco vocês. Isso aqui aconteceu em 2016. Não sei se alguém viu. Rodou muito pelo Facebook, mas rodou rápido. Primeiro rodou. Eu disponibilizo o meu inbox para desabafos, conversas e conselhos. E aí deve ter tido um Alain, né, que falou, gente, vocês estão loucos? Né? E aí alguém... fez um xizão lá em cima e falou, gente, para ouvir alguém que está num risco de suicídio, você tem que ter preparo. Né? Você precisa saber o que você faz a partir disso. Então, preocupação. Rapidinho, nisso aqui, crise e crise suicida. Bem rápido. Alguém aqui já teve crise na vida? Já. Todo dia? Qual frequência? Qual frequência? Então, vamos lá. Crise faz parte da vida. Apesar da gente sofrer um pouquinho na crise, o que significa crise? Crise significa que a minha perna não está dando conta do passo que eu estou dando, ou daquela situação que aconteceu na minha vida. Então, na crise, eu desestabilizo. Tá? Então, existem crises que são normais. Né? Para quem já casou aqui, casar é crise, né? Ter filho é crise, entrar na faculdade é crise. Existem muitas crises aí. Hã? Sair da faculdade, não fala isso, que eles já vão ficar em crise desde já. Né? Então, veja só, as crises elas fazem parte da vida, e a gente tem que cuidar dessas crises. Né? Claro que existem crises que acontecem em momentos traumáticos, um acidente, uma perda trágica. Essa crise é diferente. Né? Aí você tem que ter um outro tipo de suporte. Bom, e a crise suicida? Não vou entrar na parte teórica. Né?
Opa! E a crise suicida, né? Veja só, a crise suicida é que quando essa pessoa ela realmente não vê mais condição nenhuma de continuar. E aí ela entra numa crise que é o que a gente vai chamar, que ela vai fazer um questionamento sobre a própria vida. Aí, só para descansar um pouquinho, vamos lá. As pessoas estão em crise, mas e o mundo? Está em crise ou não? Deem uma olhada rápida lá, né, nas imagens. Não vou nem comentar, acho que fica para vocês poderem pensar aí um pouquinho. Né? Nós temos crise de tudo, crise ambiental, crise na educação, crise financeira, né? Crise de valores. É interessante que isso aqui, ainda na minha graduação, esse exemplo veio em sala de aula. Ele ainda deve fazer sentido. Vocês conhecem? Viram? Ou seja, dá para agradar alguém? Existe uma resposta certa? Né? A questão da modificação da relação, até do próprio desenvolvimento humano. Essa é uma outra preocupação. Né? Como que as crianças hoje, com menos contato social, menos brincadeira, menos lúdico, menos enfrentamento, menos empurrão, menos criar formas de desenvolvimento, vão enfrentar as dificuldades que o mundão aí vão pedir. Então, a entrada precoce também das questões tecnológicas na infância é algo importante aí a gente pensar. Esse aqui vocês já conhecem, o primeiro e o segundo. Vejam lá, vou embora para a casa da vovó, a mamãe não sai do Face. Bom, o que ela descobriu? A vovó também está no Face. Né? Então, assim, como é que estão hoje? Não é nenhuma crítica à tecnologia, gente, pelo contrário, adoro tecnologia. Né? Mas como é que estão as relações na família? Como é que estão os cuidados? Como é que estão as maternagens? Seja ela feita por mãe, pai, tio, avô, o tipo de família aí que existir. Essa aqui eu achei ótima, ela é recente. Olha só, antes arrancava a criança da rua para ir para casa. Agora você tem que jogar a criança para fora da rua para brincar, para correr, para pular. E depois, como a gente não faz nada disso, a gente vai pagar a academia, né? Porque não dá conta de cuidar do corpo. Esse aqui, alguém se vê nessa imagem? Né? Eu acho que essa imagem, eu fiquei muito pensando nos alunos que eu conheço. Né? Antes a gente via o adulto, trabalhador, igual um maluco. Hoje a gente vê os alunos e até as crianças, e não deve ser por acaso que está todo mundo adoecendo aí na sequência. Esse aqui vocês já conhecem? Né? Então, vejam só. Agora, a partir disso, olha o próximo. Nossa. Vejam só, tudo isso eu não inventei, eu não tenho habilidade artística nenhuma, isso circula no Facebook. Isso está dizendo de algo que possivelmente afete algumas pessoas. Esse aqui, recentíssimo também, eu achei ele ótimo. Vê se se identificam. Né? Pessoal, por que eu coloquei esse? Vejam só, por que eu coloquei esse? Eu não sei vocês, né? Mas, às vezes, a pessoa ela sabe onde ela vai chegar, só que ela já não confia mais nela mesma e ela tem que colocar a tecnologia para guiar ela. Não sei se vocês já viram situações assim. E eu fiquei pensando o quanto que a gente, né, às vezes, acaba tendo norteadores externos ao invés de continuar investindo no nosso interno. Estou falando de criar resistência aí para as coisas da vida. Tá? Eu vou falar outra coisa que eu acho que não está aí no meio. A gente não tem mais muito memória, né? Muitas memórias para celular, para endereço, para nome. A gente está colocando... Eu penso que a gente, às vezes, coloca a nossa vida num equipamento externo. É como se fosse o nosso... Como é que chama? É um HD externo. Perfeito. Né? Quem sabe da vida de vocês, provavelmente é o celular. Perdeu, vocês vão ficar perdidinhos. Nós já tivemos na faculdade uma experiência em que a energia, né? Não sei se você se lembra, né? Parou de funcionar. Não foi só na faculdade, foi geral.
Lembram-se que deu um blackout? Parou todos os Wi-Fi de funcionar? O que aconteceu com a gente quando o Wi-Fi para de funcionar? Né? A gente também vai modificando a nossa forma de agir, de pensar. Eu achei o GPS ali como norteador da vida interessante, o de fora e o de dentro. Bom, aqui só para continuar a nossa sequência, né? Não sei se em algum dia vocês já ficaram meio assim. Né? Isso aqui também me chama muita atenção, enquanto vida atual. Né? Temos aí um barcão, mas cada um tentando salvar o seu. Estou pensando isso em todos os sentidos: família, trabalho, escola, nossas redes sociais. Isso aqui também acho que não precisa de muitas palavras. Né? Quem já não se sentiu daquele jeito, né? E quem já não quase caiu numa situação em que a medicalização seria a solução para tudo isso. Tá? E aí o nosso sujeito fica nos fios, nos nós. Tá? Essa imagem me chamou muita atenção também, né? Recentemente. A pessoa está desesperada ali, e provavelmente, para quem olha, está bem baixinho o degrau dela. Olha que fácil descer dali. Né? Esse aqui eu acho doído demais. Né? Por que a gente se mata? É mais fácil do que ter que matar todo mundo. Né? Então, é quando o sujeito já não tem força mais para brigar com tudo aquilo que o aflige, né? E a destrutividade volta para ele mesmo. Bom, então, dentro disso, já encaminhando, né? Quanto tempo eu já falei? Já cansei bastante, né? Pode falar mais um pouquinho? Pode? Eu só queria a garrafinha d'água. Você pega para mim, Magda, está ali dentro. Obrigada. Mas, gente, está tranquilo, só água. Eu falei muito. Pessoal, então, olha só. O que é uma crise... tem aí, obrigada. O que é uma crise suicida? Seria um colapso existencial com vivências de angústia, desamparo, incapacidade, esgotamento, falta de perspectivas e soluções. Quando ultrapassa a capacidade de reação e adaptação, aumenta a vulnerabilidade do suicídio. Por que eu coloco isso? Ou de que maneira eu olho isso? Seria a forma da gente poder pensar, não só da ótica da doença, mas da ótica da insuportabilidade. Então, existe uma exacerbação do sofrimento, reduz ou anula-se a capacidade da pessoa em manter o curso sobre a vida, e vai existir, então, a importância do suporte ambiental, acolhimento, né, de todo um ambiente, seja profissional ou familiar, manutenção da segurança, intervenções práticas quando cabíveis, orientação e encaminhamentos. Eu pus na sequência uma série de passos, mas eu acho que eu não vou entrar para não ficar muito mais cansativo. Quando uma pessoa está no risco da crise suicida, o diagnóstico tem que ser muito bom, né, e tem que ser rápido. Essa pessoa, ela está, olha que difícil para nós profissionais. Difícil não, complexo e importante. Você tem que ver o quanto que essa pessoa fala de um sofrimento que é insuportável, e você tem que estar ali com ela, aguentando esse insuportável, porque às vezes é um sofrimento que, se você estiver junto, ela vai conseguir falar do desejo da morte, ela vai conseguir falar do que a faz sofrer, e ela vai entender que ela não está sozinha, que não tem solução ainda. Né? Mas é algo que você vai ter que compartilhar e você vai ter que avaliar qual é o grau de risco desse suicídio se efetivar. Claro que você, na dúvida, você vai tomar todas as proteções, todas as providências possíveis para que ela seja protegida. Seja com uma avaliação, em muitas situações precisamos, sem dúvida, de um apoio de uma equipe profissional, recorrer à família. Né? Nós precisamos de uma rede de pessoas que possam estar com ela nesse momento e, é claro, toda uma rede de suporte de tratamento, se necessário. Em casos extremos, a internação, mas extremos, extremíssimos. Tá? E aí, claro, que é uma equipe que vai poder avaliar. Existem situações que a pessoa não pode sair do seu local, né, onde você estiver com ela, seja no cotidiano pessoal ou profissional, naquele momento ela tem que ser acompanhada com alguém. Olha, me autoriza, vou chamar pai, irmão, amigo, quem você quiser. Existem situações em que você vai ter que suportar a angústia junto, e ela vai embora e vocês vão marcar um outro dia. Tá? Só que, para isso, vocês precisam ter muita firmeza. Por isso que a gente
pega muito no pé dos nossos alunos, né? Precisa estudar, é muita responsabilidade, tá? Você tem que pensar e pensar teoricamente, tecnicamente e eticamente. Porque aquela pessoa, às vezes, naquele momento, foi só para você que ela falou aquilo. E ela conseguiu falar porque você não falaria para ninguém. E você, naquele momento, vai ter que decidir se você vai ficar com aquilo com ela, você e ela, ou se você vai ter que quebrar o sigilo e pedir ajuda. E se pedir, para quem pedir. Tá? Vou acelerar um pouquinho. Se vocês forem lá, nos livros que eu indiquei, vocês têm toda uma orientação sobre avaliação de risco, como fazer. Tá? Não vou entrar nesses aspectos. Tá? Sempre envolve muito a presença do plano. É muito difícil a gente perguntar para o nosso paciente, mas se ele fala, eu quero morrer, você vai ter que continuar falando com ele sobre se querer morrer. Né? Não dá para a gente tentar disfarçar e falar, não, mas a vida é boa, não, vai melhorar. Gente, não prometam. Tipo, se você tiver que falar para ele, realmente, olha, está uma desgraceira geral, vamos olhar para tudo isso e vamos ver o que nós vamos fazer. Tá? Mas aí a gente tem que aguentar. Tá? Então, assim, só fazendo um parênteses, cada um de nós também tem que perceber quais são os nossos limites. Né? Por exemplo, eu não tenho perfil para trabalhar num determinado ambiente, não gosto, não me adapto. Né? Tem pacientes que são para nós, tem pacientes que não são. Então, a gente também tem que ter o nosso autoconhecimento, o nosso autocuidado. E uma coisa interessante, veja só, vão lá no Botega, tem uma série de questões. Eu só queria ressaltar, o risco do suicídio não é estático. Então, você tem que pensar em movimento. Né? Porque, vamos supor, você conhece a pessoa que você está atendendo. Você também, conhecendo isso, você sabe, olha, estabilizou aqui. Ah, mas ele vai chegar na casa, vai enfrentar o problema X, ou vai na escola. Então, assim, você tem que pensar com tudo em processo. O risco ele pode se alterar de uma forma mais brusca. Tá? Uma coisa interessante, segundo Correia e Barreiro, o melhor encaminhamento via SUS seria o CAPS. Tá? Pensando aí em porta aberta e pensando em uma atenção multiprofissional, rápida, imediata. Bom, quais são os nossos problemas? Né? Vagas no CAPS, estrutura de atendimento. Eu não sei como é aqui, né? Mas, geralmente, a gente tem mais situações para atender do que as possibilidades, e a gente vê os profissionais da saúde sofrendo muito, mas muito, porque tentam se dedicar e nem sempre é possível fazer o que gostariam. Situações de risco e vulnerabilidade na infância e na adolescência. Vou resumir isso. Um dia eu atendi uma adolescente que tinha tentado suicídio. A frase dela, para mim, resumiu tudo isso aí. Né? Tem atendimento que você aprende. Ela só me falou assim, meus pais se separaram. Né? Eu percebo que eu vou atrapalhar meu pai por isso, por isso, por isso, por isso. Eu percebo que eu vou atrapalhar minha mãe por isso, por isso, por isso, por isso, minha avó por isso, por isso, por isso, não quero dar trabalho para ninguém. Né? Então, assim, claro que a situação era mais complexa. Então, assim, tem crianças e adolescentes que sofrem muito. Tentativa de suicídio, crise suicida, qualquer momento, qualquer lugar, vai exigir de nós escuta refinada e sensível, seja do amigo, seja do parente, seja enquanto profissional. E aí, o que fazer? Nós temos que pensar qual é a situação, qual é o lugar, qual é a proximidade e o vínculo que nós temos com essas pessoas, porque, às vezes, não somos nós a melhor pessoa para fazer a intervenção. Às vezes, nós detectamos, mas a proximidade seria uma invasão. Então, é interessante identificar quem seria alguém mais próximo, que a pessoa se sentiria mais respeitada. E quais são os recursos possíveis internos, próprios do outro e externos a serem acionados. Tenho recurso para lidar com isso? Eu sei qual é a minha rede de apoio? O que realmente eu posso fazer nessa situação? Aqui, fácil, né? Calma, paciência, bom senso, sem pressa, escuta verdadeira e ativa, não buscar explicação rápida. Né? A nossa maior tendência é mandar a angústia embora, né, e tentar resolver a situação. Gente, se chegou na angústia, né, na crise, é porque a situação é muito complexa. Então, não adianta
a gente ter pressa. A importância do rapport, do vínculo, e a entrevista, nesse momento, é muito interessante, porque, como sempre, ela tem um aspecto semiológico, então nós precisamos realmente identificar sinais. Nós estamos, teoricamente, pensando muito rápido. Hipótese, 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 que é o nosso diagnóstico. Mas também tem o objetivo relacional, né? Se eu não trabalhar a questão do vínculo, pouca coisa eu vou conseguir fazer por essa pessoa. Tá? Estou acabando, gente, agora acabando mesmo. Postura do profissional. Acolhimento, auxílio nas construções cognitivas, né? Muitas vezes a pessoa ela não está conseguindo elaborar pensamento. Manejo do risco, que aí é o nosso diagnóstico para intervenção. Abordagem objetiva, sem julgamentos. E, é claro que aqui numa condição muito ideal, ela sai do atendimento de crise quando a pessoa ganha alguma mobilidade psíquica e ela consegue te falar de alguma coisa que daqui a pouco pode acontecer. Você ganhou mais um segundo, você ganhou mais uma hora, você ganhou. A pessoa ela começa a ter um pequeno movimento aí. Tá? Então, nesse sentido, de forma bem resumida, como profissional, né, vários profissionais, identificar a crise, escuta atenta em encaminhamentos, ou encaminhamentos e ações, tem situação que não dá tempo de escutar, tá, gente? Por isso que aí, no segundo momento, eu já pulei a escuta. Tem situações que a gente deve chamar quem está treinado para fazer isso, né? A gente tem que tomar cuidado para ter uma intervenção corporal, porque, às vezes, a nossa intervenção, ao invés dela proteger, ela faz com que a pessoa fique mais impulsiva, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso também. Definir nos ambientes de trabalho os limites de atuação da equipe. E sigilo e ética. Eu acho que eu vou falar só mais um. Cadê ele? Não, são dois. Uma outra coisa importante, ó, geralmente o primeiro atendimento acontece em situações desfavoráveis. Hospital, equipamento, a pessoa está sonolenta ou está agressiva. Né? Então, esses ambientes eles precisam ser muito cuidados. O profissional da saúde também sofre muito. Né? Em algumas situações, eles também acabam, de alguma maneira, fazendo com que a pessoa também fique muito mal. Né? Também já houve situações de a gente acompanhar em que foi dito para o paciente: pô, mas nem se matar você consegue? Né? Gente, isso é fato, e não é exemplo que eu estou dando. Muitos profissionais já relataram isso também. E aí, olha que ideal e difícil e raro, importância da abordagem com tempo e abrangente. Vocês imaginam um pronto-socorro lotado, cheio de gente, com os profissionais super dedicados, tentando salvar, correr, documentar, fazer notificação. Tá? Aí, só para a gente fechar. Essa aqui eu acho bacaninha também, gente. Ó, quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha entre várias instituições, muitas vezes acontece isso. Né? Isso a rede fez com que a gente tivesse um outro olhar. Quem está na ilha acha que a salvação é o barco. Né? E o contrário também. Né? Quem olha a terra acha que a terra que é a salvação. Quando, na verdade, vão ter que juntos criar uma estratégia para ver como é que eles vão resolver o problema. Tá? Então, só para ir já fechando, o quanto o suicídio, a violência autoprovocada, não pode ser expressão última de violências visíveis e invisíveis nas relações sociais. O quanto uma atenção desrespeitosa, dissociada, descuidada, não se caracteriza uma nova violência ao sujeito, aumentando seus fatores de risco. Então, dependendo do suporte que a pessoa tem, ele pode começar a acreditar numa outra possibilidade, dependendo, não. Aí, pensando em nós, profissionais, né, estudantes e profissionais, necessidade de cuidados para a própria rede não violentar-se ou violentar os envolvidos com as mesmas. Porque, às vezes, os órgãos acabam se ofendendo. Por que você não fez? Por que você não atendeu? Né? E a rede, eu acho que o que mais bonito a nossa rede lá tem é porque a gente faz reunião itinerante. Né? Então, cada reunião é num órgão. Então, a gente conhece a estrutura física, a gente conhece a dinâmica, a gente conhece as dificuldades, e a gente começa a entender por que o outro não faz, se está ou não na atribuição dele, e a gente vai se somando. Aonde nós vamos encontrar risco de suicídio? Qualquer área. Tá? E a gente vai sofrer oscilação entre potência, onipotência e mesmo negação.
E a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. A gente acha que vai dar conta. Gente, cuidado, peraí, o negócio é sério. Ou a gente acha que não vai fazer nada. Também não é assim. A gente tem uma potência na relação com o outro. A gente sofre muito, né? Responsabilidade, medo, a vida do outro e a nossa. Quem tem paciente na condição de risco-suicídio é um paciente que pode te demandar em outros horários. É um paciente que vai te demandar uma outra energia. Tá? A importância de conseguir falar sobre o assunto, a importância de se cuidar do paciente, da família em rede, e o que eu comentei com vocês sobre o sigilo. Fechando, só tem, acho que agora, mais um mesmo. Na verdade, tem mais, mas eu não vou passar. Intervenções em tempos difíceis. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar de quem cuida, se permitir ser cuidado, transformar os nós em redes, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Tem um que eu quero, 2. Agora é verdade. Agora é verdade, gente, prometo. Esse mais tem um. mais 10. Tem mesmo, mas eu não vou passar ainda, só se precisar. Pessoal, essa frase capturada de um pensador contemporâneo, que é o Augusto Franco, via internet mesmo, gente. Não tem nada de... Né? Mas olha que bonitinho, tem a ver com a gente. E aí tem a ver com a paz do começo aí também. Diamantes não brilham porque os átomos que os constituem brilham, mas devido ao modo como esses átomos se agrupam em um determinado padrão. O mais importante é, frequentemente, o padrão e não as partes. E isso também acontece com as pessoas. Somos nós, né? Juntos. O último é esse aqui. Ó. Esse aqui é o meu... Aí, tá vendo? Esse é o último de verdade. Ó. Que possamos sempre unir nossos nós, recriando redes, laços, sustentações mútuas. Rasgar, remendar, reinventar, faz parte de nosso processo finito, mas de infinitas possibilidades, pessoal. Era isso. Tá? Obrigada. Nossa, imagina, não cansou nada. Muitíssimo obrigada, Ana Vitória. Eu acho que se encerrou de uma maneira brilhante, né? É muito difícil mesmo conseguir falar em tão pouco tempo, né, de um assunto extremamente complexo, que envolve, né, como a gente podia presenciar, uma multiplicidade de fatores. Nós temos um tempinho para perguntas, então, se alguém quiser... A gente tem um tempo um pouquinho mais limitado, mas podemos abrir. Vem aqui, tem que vir aqui na frente, fazendo um favor. Espera aí, deixa eu levar aí para você. Oi, gente, sou eu de novo. Eu queria perguntar... Deixa eu pegar meu celular aqui rapidão, que eu anotei. Tinha uma parte que você falou sobre prevenção, né, das pessoas que têm que olhar mais para a prevenção, tal, e você falou da atenção para as pessoas com doenças incapacitantes e com muita dor. Daí eu fico pensando sobre até onde vai também o nosso trabalho em relação a isso, né, porque existe a pessoa que realmente quer se matar, né, e como trabalhar com isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que são contra, né, esse modo de pensar, de que realmente existe pessoas que não querem viver e tem isso bem claro para elas. Sim. E como que pode ser visto isso, enfim, o que você acha, tal, suicídio assistido também, né? Que pergunta difícil. Pergunta dolorosa. Como você chama mesmo? Helena. A Helena fala de algo que é o que a gente chama de vida digna, né? Quem me conhece, eu sou uma pessoa assim, mais passiva, eu trabalho com cultura da paz, né? Ao mesmo tempo, eu tenho amigos bastante mais revolucionários, né? E que brigam bastante comigo, né? E de uma forma boa, são as brigas boas, né? Porque assim, eu entendo que a gente, enquanto puder manter a vida, né, eu trabalho com essa perspectiva. Porém, nós temos que pensar o que é uma vida com dignidade. Né? Se a gente pensar em termos legais, no Brasil,
você não pode tirar a sua própria vida. O suicídio em si, ele não é crime. Né? Agora, o incitar, ou você favorecer que alguém se suicide, é crime. Né? Então, você coloca uma questão muito importante, que é até que ponto a pessoa pode escolher viver ou morrer. Né? Então, acho que essa pergunta é bastante complexa. Eu não teria a competência para dizer, olha, é assim. Né? Mas eu entendo assim, quem trabalha muito com isso, eu trabalho mais em nível ambulatorial. Né? As colegas do hospital, elas têm trabalhado muito com pessoas que têm dores, né? E que realmente estão numa condição de terminalidade, em se pensando em cuidados paliativos. Né? Então, é uma questão assim que eu acho que é para a gente pensar muito. Tá? Eu acho que a questão, a palestra de amanhã, acho que aborda um pouco mais essa questão da bioética, né? Que é essa questão mesmo da terminalidade da vida, né? E do suicídio assistido. A gente tem autonomia peronomútil, né? Para a questão de se suicidar, né? Enfim, do suicídio assistido, não. Né? E acho que a perspectiva dos cuidados paliativos ajuda a gente a pensar, né? Nessa possibilidade de uma existência que, né, que não seja com dor, enfim. Acho que é uma outra perspectiva, né? Tem perguntas, Helena, tem perguntas que a gente vai continuar acalentando por muito tempo. Até formar uma... É uma que eu penso bastante. Sim. Com certeza. Com certeza. Eu queria perguntar em relação a você ter comentado sobre o funcionário na saúde pública. Sim. E como o nosso papel como psicólogos, como mediadores, muitas vezes, dessas instituições, sim, como que a gente humaniza esses funcionários, porque já vi vários relatos de enfermeiras que colocavam sondas maiores depois de uma intoxicação para a pessoa lembrar que dói se matar e ela não querer fazer isso de novo. Sim. E outra pergunta que eu queria também, acho que não uma pergunta, mas que você pudesse falar um pouco sobre, é sobre o papel da universidade em relação a isso, sim, porque eu acho que a universidade ela tem esse campo de muita abertura e muita crise mesmo, essas crises existenciais que acontecem. Sim. E acho que é um território muito amplo para esse tipo de coisa acontecer. Até a gente consegue ver que isso está acontecendo, isso está aumentando, além, claro, da cobrança da universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o papel da universidade nesse momento. Em relação aos profissionais da saúde, eu acho que eu falaria isso em relação aos profissionais em geral. Né? Os profissionais também precisam ser ouvidos. Né? Se essa pessoa ela passa uma sonda num calibre maior, com esse pensamento, ela precisa ser ouvida. Né? O que está acontecendo com ela? Né? Como é que ela está nesse trabalho? Como é que ela está na vida dela? Qual é a história de vida dela? Né? Então, eu acho que nós sempre temos que ter o olhar do cuidado e não do julgamento. Né? Quais são os mecanismos também que os profissionais têm que... O que eles têm podido usar também para se defender de tantas agressões e de tantas violências? Né? O que nós temos visto, pelo menos assim, vou falar do universo mais particular, né? Mas assim, do tempo que eu estou trabalhando com os profissionais de outras áreas, são pessoas muito dedicadas. Né? Então, na medida em que existe uma aridez, uma rispidez nas relações, algo tem nessa relação que também precisa ser cuidado. Esses ambientes precisam ser cuidados. E são ambientes muito difíceis, de morte, de dor, de sofrimento. Né? Então, assim, cuidado para todo mundo. Tá? Em relação às universidades, tenho pensado sobre isso. Né? Não é algo que eu tenho muito fechado, mas o que eu percebo, assim, primeiro que as universidades também estão em crise. Né? Crise de bolsa, crise com professor, crise, só temos crise por aí. Aí, quando nós falamos dos alunos, quais são as condições também que os alunos estão tendo para os seus estudos, independente de faixa econômica, independente de público ou particular. Né? O que a gente percebe, as pessoas elas estão sendo bastante exigidas. Né? E que recursos nós temos para lidar com essas exigências. Então, assim, podemos pensar realmente em plantão psicológico, em serviços de apoio, serviços de orientação, eu acho fundamental, né? Sem dúvida. Mas eu não percebo, todo mundo agora, porque a culpa é da universidade, a culpa... Gente, temos que pensar em conjunto.
né? Realmente são exigências, mas como é que nós estamos para dar conta dessas exigências? Vai ter que estudar melhor a situação e propor aí algumas alternativas. Só complementando, né, eu acho que assim, né, pensarmos também, né, a qualidade das relações entre docentes e alunos, né, entre discentes, funcionários, eu acho que isso também é um fator assim fundamental, sabe? As relações, principalmente que a gente tem, né, dentro no ambiente da sala de aula, fora dela, acho que isso também eu percebo como um fator, assim, sabe, de muito sofrimento, né, principalmente muito sofrimento para os alunos. E aí também, né, por outro lado, como a Ana Vitória estava falando, eu acho que dá uma sensação assim de uma bola de neve, né, de também pensar o lugar desses docentes, né, também o que está acontecendo com esses docentes que também estão adoecendo, né, que também estão adoecendo no ponto de vista psíquico. E eu acho que o grande problema é que, assim, acho que talvez, né, uma possibilidade que a gente olhe para tudo isso, porque esses casos eles estão muito crescentes no ambiente universitário, né, nos cursos de graduação e na pós-graduação também. Alunos de pós-graduação, eu acho que tem que entrar nesse manual aqui como um dos fatores de risco também. Quem está aqui da pós sabe muito bem, né, está sentindo isso na pele. Então, acho que a gente tem que se perguntar, se questionar o que está acontecendo, né? Como são essas relações. Posso fazer um complemento? É um complemento quase que trivial, né? Eu fico pensando quanto que a gente preserva nas nossas vidas questões boas, gostosas, tipo dançar, pintar, rir, brincar, as relações humanas, né? Como é que elas estão? Né? O que a gente está fazendo das nossas vidas nessa correria maluca? Né? Então, eu acho que é muita coisa. O mesmo espaço da universidade para isso, né? Para viver a música, para viver a arte, né? Para poder se expressar. Né? Atividade física, tudo. Mente, corpo, tudo junto. Vou terminar aqui, senão eu vou falar demais. Boa tarde, professora. Durante sua palestra, você falou sobre a questão tinha uma frase que era: a felicidade depende de você, e a questão da catarse. E aí eu fiquei pensando sobre o que está se proliferando de pessoas que se chamam coach, né? E que trabalham exatamente com isso. E aí me preocupa muito porque eu estou em alguns grupos de psicologia, de pessoas formadas que ficam indicando coach. E eu me pergunto, coach tem formação de 6 meses, 4 meses, e eles vêm com discurso de cursos de inteligência emocional, análise do comportamento, e eu fico pensando, eles trabalham com a pessoa durante um período de 2 meses, 3 meses, não sei, e depois, o que eles movem nessas pessoas, quem que vai se responsabilizar? Quem que vai dar conta do que eles estão movendo nessas pessoas com esse discurso de autoajuda? Sabe? Tipo assim, e quando é um psicólogo que está indicando uma pessoa que tem a formação de 4 meses para fazer o trabalho de um psicólogo, o que essa pessoa está pensando sobre a respeito desse profissional? Não sei se é profissional, né? Porque é 4 meses de formação. Sim. Eu acho que se a gente chama uma pessoa de 4 meses de formação de profissional, a gente está dizendo que psicólogo é o quê, né? E assim, e o meu medo é assim, de tipo, o que ele vai mover nessas pessoas que eles dizem poder ajudar e quem vai se responsabilizar por isso, né? Porque a pessoa que está sendo tocada por essas pessoas está mobilizando muito conteúdo. E aí, tipo, esse conteúdo depois ele lida com quem? Porque o coach passa e a pessoa continua com o problema. É uma pergunta? Desabafo. Então, eu fiquei pensando, a hora que você começou a falar, eu falei, terreno bem delicado, bem... Mas eu acho que é muito simples responder comentar o que você colocou. Eu acho que nós temos que pensar que nós temos um Conselho Federal de Psicologia, nós temos conselhos regionais de psicologia, nós temos uma lei que regulamenta a nossa profissão. Então, eu acho que caberia uma reflexão realmente da psicologia se a nossa área está sendo, né, enquanto atribuição, de alguma forma... utilizada, né? E se isso for competência, né? Se for uma como é que eu poderia dizer? Uma atuação inadequada e que está nas nossas competências, ofere saúde mental, eu acho que nós teríamos que contar também com os órgãos para promoção de algumas reflexões. Né? Eu acho que essa questão do coaching realmente tem que ser muito bem pensada. Existem muitas situações aí. Né?
Eu não consigo ter uma ideia mais generalizante. De algumas situações, realmente, eu acho muito preocupante. Eu acho que é uma questão que a gente não pode se alienar de forma nenhuma. Mas eu acho que tem que ter envolvimento da nossa classe, né? Não só eu, você, o outro. Né? O que é isso? Né? O quanto isso está ou não nas nossas práticas. Eu gostaria de saber, você falou um pouquinho da questão de atividades de brincadeira, arte, que tragam algum prazer, assim, né? Alguma vida. Tem algum trabalho assim, em relação a essas pessoas com risco de suicídio que seja voltado para isso, para o corpo, para uma atividade que traga uma vida, seja através da arte, de alguma atividade nesse sentido? Que mobilize o contato com o corpo e... Eu não conheço especificamente nenhum trabalho, né? Mas assim, aonde que eu me baseio para falar isso e o que eu tenho tentado fazer e ainda não consegui, porque eu também tenho algumas sérias preocupações. Eu gosto muito de trabalhar com Winnicott, né? E o Winnicott, assim, ele considera o ambiente, ele considera, inclusive ele coloca, né, que em algumas situações não necessariamente a pessoa precisaria da terapia, né? Ela precisa de arte, de música, tem outras coisas que podem promover saúde, né? O que a gente tem tentado organizar na clínica escola são oficinas terapêuticas, e eu tenho tentado, agora que vai começar, um grupo de adolescentes para tentar entender o que esse adolescente realmente entende que pode fazer bem para ele. Porque, assim, já tentando pensar no adolescente de hoje, né? E o que a gente tem percebido é uma baixa adesão, né? A pessoa em crise, você não vai conseguir colocar nesses trabalhos, né? A partir do momento que cessa a crise, ela está numa condição como outra pessoa. Então, a gente está tentando montar alguns referenciais nesse sentido. Eu preciso procurar. Porque dá uma sensação também de um abandono do corpo, né? A pessoa não está aguentando mais ficar uma cisão. Naquele, isso mesmo. naquele corpo. Cindy, né? Tanto é que coloca. É você matando a si mesmo, né? É algo muito complicado. Realmente, você precisa juntar. Então, a gente está tentando pensar, não só dentro dos limites da clínica, mas a gente está tentando que, por exemplo, na própria comunidade, olha, vai ter oficina de teatro, você divulga. Não precisa ser algo com emblema tratamento, né? Gente, vamos cantar, vamos dançar, vamos... Né? Perspectiva de vida. Né? A gente está com uma experiência começando com adolescentes que parece que vai ser bem legal. Eu tinha uma preocupação muito grande em montar os grupos com pessoas na condição do risco. Né? E aí a gente agora está com mais segurança, né, para que, passado o risco... E é muito interessante, porque as pessoas elas funcionam como qualquer outra. Né? Mais alguém quer fazer alguma questão? Mais? Ninguém mais? Bom, eu acho que só cabe aqui nosso muito obrigada à Ana Vitória por compartilhar toda essa experiência, né, que você tem, e acho que falar sobre essa questão do suicídio, enfim, é um tema muito urgente. Né? Acho que você trouxe com muito cuidado, com dados, referências, experiências, né? Você trouxe um panorama muito amplo, que eu acho que esse aqui é o início de uma conversa, né? O início de um debate para nós continuarmos esse diálogo, né? E pensar essa questão do suicídio, acho que no contexto em que nós estamos vivendo, eu acho que ele é muito importante, né? Eu acho que quando a gente consegue, né, pensando nessa questão, né, da impulsividade suicida, né, do nosso trabalho de profissionais, né, de não levar à atuação, né, mas conseguir fazer um trabalho em que a pessoa consiga simbolizar aquilo para que ela não atue. Né? Então, acho que esse é um dos pontos, assim, né, de trazer para a palavra, para a sensação, né, aquilo que está no impulsivo, que está no ato. Né? Eu acho que
cabe a nós, né, nos perguntarmos sobre os nossos vínculos, a forma como nós temos vivido. Eu acho que a frase que você trouxe, também vou procurar esse autor, porque, né, enfim, do modo como um povo morre, diz muito do modo como essas pessoas vivem. Eu acho que, puxa vida, a gente tem que pensar o que estamos fazendo, né, das nossas relações entre nós mesmos. E te agradeço muito, muito mesmo. Eu espero que você volte logo, né? Já está convidadíssima. E muito obrigada. Eu sei que para você hoje ela fez um esforço físico, né, bastante considerável para estar aqui. E fico muito feliz que você esteja com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Né? Quero agradecer muito a todos vocês. Né? E gostaria mesmo que, para vocês, isso fizesse algum sentido e que possam, de alguma forma, serem multiplicadores de cuidado. Né? Eu acho que a gente precisa ampliar redes. Né? E agradeço muito à Unesp, né? Minha casa acadêmica também. É um prazer estar aqui. Né? Inclusive, gostaria de lembrar do professor José Luiz, que foi o primeiro coordenador, né, do curso de psicologia nosso, lá no Centro Universitário. Não sabia. Sim. Então, é uma honra. Agradeço o convite. O que eu puder ajudar, estou aqui. Obrigada. Então, agora às 19h30, nós teremos a sessão de apresentação de trabalhos, que ela vai acontecer na central de aulas, num prédio que tem ao lado da quadra poliesportiva. Convido vocês a assistirem. E amanhã, às 9h, retornamos. Quem não assinou a lista, procura aqui as meninas. Então, até mais tarde.